Bom dia, Márcio França, é um prazer falar com você. Bom, Você está aqui na Rádio Bandeirantes. bom dia, Datenão, tudo bem? Olha, 85 anos de Grupo Bandeirantes, Dia das Mães ontem, então... E como eu estava lá com uma moça que começou um programa novo hoje, aí eu falei, olha, eu não vou chegar atrasado lá no Datenão. Ela falou, não, não vai, ele é meu amigo e tal. Eu falei, não, tudo bem. Não, eu sou amigo até agora. Eu era amigo até agora. Eu era amigo até agora. Não interessa que começou o programa novo. Boa sorte a ela. Fui da estreia do programa dela. Desejei uma grande estreia. Espero que ela continue sendo uma extraordinária profissional do jeito que ela é. Mas amizade agora não tem mais não. Pisou na bola comigo uma vez só. Não tem segunda vez. Para mim não tem segunda vez esse negócio de... Sabe o que é? Esse negócio de pedir desculpas é muito fácil. Eu não peço desculpas para ninguém, porque esse negócio de pedir desculpas facilita você errar mais e pedir desculpas mais. Eu acho que o horário é horário, tem que ser cumprido, não foi legal da parte dela. Ela me mandou estar no programa dela tal hora no dia da estreia, eu estava lá tal hora no programa dela. Aliás, eu estava 5 minutos antes esperando atrás lá do cenário para entrar. Então, não é legal, não foi uma atitude legal. Acredito que, sei lá, se é por parte dela, porque tem que ter chefe aí para ver isso também, né? Se o chefe também não vê, é porque está errado na cadeia de comando. Isso aí é inaceitável do meu ponto de vista e pronto, acabou. Mas, Márcio, você não tem nada a ver com isso. É um bom dia para você. Foi lançada a chapa Lula-Alckmin e agora o negócio partiu daquela história de agressão, de coisa assim, até já para brincadeira, né? Estão dando receita de comida de chuchu com Lula, o que é bom, né? Você que é um político experiente, já partiu agora para amizade, não é? O que era namoro já partiu para amizade e, pelo jeito, a chapa vai em frente e vamos esperar que tenha o sucesso que vocês acham que deva ter. Não é verdade? É assim que funciona. Vê aí o presidente Lula com o Alckmin dando equilíbrio à campanha dele, atraindo eleitores de outra ala que o PT não tem, né? Vai pelo seu partido, que você é um político extremamente confiável, é um político de primeira qualidade. E como é que você vê já essa aproximação agora legal? Parece que com o núcleo duro do PT aceitando mais o Alckmin do que antes. É legal isso. Você sabe que chamou a atenção. Embora ele não pudesse estar presente, porque ele pegou Covid, nós fomos lá no nosso congresso na semana passada e mais de 30 pessoas pegaram Covid, o que serve de alerta para todo mundo aí, né? Porque voltou em alguns lugares e já começou a voltar e um deles foi o Alckmin, que pegou Covid e aí não pôde estar presente. Ele fez gravado, mas chamou a atenção que ele foi muito bem na fala, né? Falando o porquê que ele se sente convocado, que ele não é do PT, que ele discorda em muitas coisas do Lula, mas que ao mesmo tempo ele acha que está sendo uma convocação, né, para poder, nesse momento, uma disputa muito acirrada, com 2 nomes apenas, e que ele está se sentindo convocado, né, e por isso que ele aceitou esse desafio, enfim, diferente de normalmente o estilo dele. E o Lula leu o discurso, porque foi um discurso já lido, também chamou a atenção, acho que o fato deram a palavra para a esposa do Lula, a noiva, né, que vai casar com o Lula, a Janja, e ela fez um chamado, deu um presente para ele chorou, mostrou um filme do passado, do período dele, daquelas músicas antigas e tal, e ele também se emocionou e tal, tinha bastante gente. Acho que o evento foi bacana para eles e para ele principalmente também, que a gente possa manter a nossa disputa nesse padrão aí, né? Do meu lado, acabou que ficou de um lado o Haddad, do outro eu, porque, como eu tenho dito, né, Datena, tem o candidato do Lula, tem o candidato do Bolsonaro, tem o candidato do Dória e tem o do povo, né, que você inaugurou essa frase aqui e agora eu estou usando ela, né, que é o do povo. Eu digo, o São Paulo é tão diferente que em São Paulo nós conseguimos encontrar uma terceira via. No Brasil nós ficamos lutando, não conseguimos, mas em São Paulo nós conseguimos encaixar uma terceira via e eu estou contente em poder representar esse grupo de pessoas que pensa que pode conviver na paz, na junção, enfim, na harmonia, mesmo tendo divergência do que se pensa. Você menos que eu, porque você é um baita do articulista, não é? Não dá para comparar, você é um cara que entende de política pra caramba, e é um articulista
de primeira qualidade, quase fez um presidente do Brasil, por uma fatalidade não foi, talvez o Brasil fosse diferente hoje, muito diferente hoje com o Eduardo. Mas você é diferente daquilo que eu sou, você é um cara que pensa mais ou menos parecido, né? A gente não depende muito dos outros, não. A gente faz a nossa vida e pronto, acabou. Se o cara quer aceitar, aceita. Se não quiser aceitar, não aceita. Eu já aprendi que em política você não deve brigar, mas eu ainda não sou tão político assim. Me ligou uma menina agora perguntando se eu sou candidato de determinado candidato. Primeiro que eu não posso ser candidato ainda, porque seria pré-candidato. Segundo que eu falei o seguinte, olha, é o seguinte, eu sou candidato. Agora, se você candidato com A, B ou C ou D, não depende de mim. E eu também não dependo dos caras. Se quiserem me anunciar como candidato, eu sou candidato. Senão eu saio candidato independente. Se eu for candidato, saio como candidato independente, gravo a minha campanha num telefone celular e pronto, acabou. E é assim que funciona. E é assim que você cria agora uma opção de uma quarta via. Essa quarta via, que é o que eu estou falando, meio que independe do que os outros pensam. Não do que o povo pensa. Se o povo quer você como candidato, você sai como candidato. Se o povo pretende você como candidato, você sai como candidato. Agora, se você é rechaçado pelo povo, por que você vai ser candidato? Não, todo mundo quer como candidato. E todo mundo sabe que você é um baita candidato ao governo de São Paulo. Como é qualquer coisa, Senado, qualquer coisa que você disputar, você tem condição de vencer. Entendeu? Existe esse impasse, você e o Haddad. Né? Haveria possibilidade realmente hoje de composição, ou você ser cabeça de chapa e o Haddad ser vice, ou o contrário, ou você sair senador, ele candidato ao governo, porque senador eu acho que o Haddad não sai, mesmo porque ele perde. Agora, há possibilidade de você compor com o Haddad lá na frente ou não, porque você está com uma votação expressiva, você está com uma votação, porque você bateu na trave da Prefeitura de São Paulo, quase chega a um segundo turno, e o segundo turno, se você chega, seria diferente, você é um político muito experiente e capaz. Né? E tem um outro fator, viu, Márcio? Eu tenho aprendido a analisar a política conversando com vocês. O índice de abstenção no Brasil é muito alto, é de 20%. Agora aumentou. Você viu que desses atos políticos, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, acho que mais do Lula, mas também do Bolsonaro, não tinha tanta gente. Quer dizer que muita gente continua indecisa. Essa gente indecisa tende a votar em você. É o que parece. Está mais ou menos que dirigido pelas pesquisas que nós temos. Será que você vai abrir mão, mais uma vez, em benefício do país, para fazer uma composição com Haddad ou não? Ou você acha que você é candidato mesmo e pode, se perder no primeiro turno, duvido que perca, se perder no primeiro turno, apoiar o Haddad ou coisa parecida? Não, Datena, o turno é exatamente para isso. Quando foi criada essa sistemática de ter turno, é para você, no primeiro turno, lançar a sua ideia e o seu partido lançar, todos lançarem. E aí, no segundo turno, é evidente que se você não for para o segundo turno, você vai procurar aquele que mais se aproxima ou quem você mais rejeita do outro lado, você vai fazer oposição. Mas o primeiro turno é o turno para todo mundo se apresentar. O próprio Lula foi candidato várias vezes, antes de ganhar uma eleição. Né? Como na última eleição eu tive 10 milhões e meio de votos, ou 10 milhões e poucos mil votos, naturalmente criou a expectativa que eu seria candidato de novo. Meu partido me apoia para isso. É a candidatura mais importante do país no meu partido, né, porque é o estado mais relevante de todos eles. Eu tenho uma longa história de vida pública, né? Fui do judiciário, fui do executivo, fui do legislativo, já fui, enfim, já ocupei todas as funções aí em diversas áreas distintas. E eu penso que as pessoas se assustaram um pouco com essa história de trazer para cargos executivos pessoas que não tenham muita experiência em administração pública. Porque o Bolsonaro, o próprio Dória e vários governadores do Brasil eram pessoas que
talvez fossem bem-sucedidas na atividade deles, mas quando vieram para administrar, deu azar de pegar a pandemia. Aí simplesmente bateram cabeça, né? Muitas bateções de cabeça, muitas pessoas morreram. Você se recorda daquele episódio lá que eu sempre falo dos caminhoneiros, que você acompanhou? Numa hora de emergência, numa situação de emergência, é bom você ter uma pessoa experiente. Você resolveu. Pois você é. resolveu. Eu ainda encontrei esses dias do goleiro ao ponto esquerda. Eu encontrei dois caminhoneiros lá da Baixada, que estavam num boteco lá que eu vou, e eles falaram, olha, de tudo daquela greve dos caminhoneiros, a única coisa que ficou foi o que o senhor prometeu e fez, que foi o eixo levantado do caminhão, que não paga pedágio até hoje. O resto, tudo que prometeram para a gente, não conseguiram cumprir. Né? Eles continuam com o frete baixo, estão com problemas, o diesel agora está 5 e pouco, quer dizer, tudo num valor muito caro. Eles estão até ameaçando voltar a fazer greve, agora por necessidade extrema, porque não estão conseguindo colocar. Você viu o aumento hoje? Você viu o aumento do diesel agora? Agora? Não vi, não. Subiu não 9% o diesel, 40 centavos aumentou o preço do diesel, 40 centavos. E aqui em São Paulo eles foram muito mais cruéis, porque o Dória pegou, em cima desses aumentos, ele aumentou o ICMS do combustível. É uma loucura completa. O governo de São Paulo aumentar o ICMS do combustível exatamente no momento mais difícil, aumentou do álcool, aumentou do diesel, e como você sabe, baixou o combustível, baixou 50% do combustível do avião, no querosene, dizendo que as passagens iam ficar mais baratas. Quem que encontrou alguma passagem barata aqui no país? Eu, por coincidência, eu vi hoje na Band mesmo, uma moça entrevistando lá, uma passagem São Paulo-Rio, São Paulo, está custando R$ 2.800 sem bagagem, né? Sem bagagem. É tudo muito caro então, assim, não houve o benefício anunciado. Dependendo de quanto você compra, Florianópolis, que eu ia sempre, mas dependendo de quando você compra, 2 pessoas dá R$6.000. Com R$6.000, é que o nosso dinheiro não vale nada, mas dá para você rodar a Europa com R$6.000. Pois é, a passagem... A loucura. A passagem das companhias americanas, que quando vão vender passagem de São Paulo para Estados Unidos, custa o mesmo preço que São Paulo-Rio. Então alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Quer dizer, você, nos produtos, mesmo nos produtos que a gente produz, que é o caso do álcool, né? Nós produzimos álcool, São Paulo é o maior produtor de álcool. Nós vamos justamente punir os produtores de álcool, de açúcar, de cana, aumentando o ICMS desses produtos. Essa era a hora do álcool fazer um sucesso, né? Botar o álcool a R$3, R$2, todo mundo ia querer passar o carro para álcool, ia comprar carro a álcool, mas não, eles querem dolarizar tudo e jogar tudo num preço só. Então, eu não sei como estão fazendo esses motoristas de aplicativo, ou da Atena, taxista, como é que eles estão sobrevivendo. Porque eu faço a conta, eu não consigo encontrar com o preço que custa essas viagens, eles devem estar trabalhando para trocar o dinheiro só, porque realmente é muito apertado, né? Sem contar a manutenção e o resto, a segurança, mas é muito apertado. E ao invés disso, não adianta o presidente ficar falando que é um estupro. Ele tem que resolver. A Petrobras é do governo federal, ele tem que dar uma solução. Faz um pacto com os governadores, chama os governadores e fala, olha, São Paulo, por exemplo, tem uma dívida... acionista da Petrobras. Pois é, São Paulo tem uma dívida enorme com a União. Todo mês a gente paga lá a dívida. Vamos fazer um acordo? Joga essa dívida um pouco para frente, nós pagamos lá para frente, e deixa eu abater tudo isso no ICMS do combustível, para a gente poder dar uma reduzida, né, para pelo menos ter uma alternativa. Eu sei que tem a guerra, que é tudo mais difícil, mas pelo menos para essa hora as pessoas terem uma sobrevivência, né? Eu acho uma insensibilidade danada a pessoa ficar fazendo o discurso dizendo como se fosse uma terceira pessoa. O presidente da República é ele, o governador é o daqui. Eles é que tem que sentar e resolver, senão não se mete nisso. Se não sabe, não se mete nisso, né? Não, mesmo porque o governo federal, eu falei agora há pouco, o comentário que eu fiz parece estar repetindo. Falei, se o governo federal é o principal acionista da Petrobras, coloca a casa em ordem, pô. Tirou um cara que aumentava toda hora o preço do combustível. Na verdade, eu reconheço também que tem a guerra, tem a pandemia, mas combustível é uma questão de segurança nacional. 40 centavos do aumento do óleo diesel, você imagina como vai aumentar a comida, tudo. Tudo. É impossível. Caminhoneiro autônomo ou trabalha para grandes empresas, que parece que já não estão aceitando mais, está desaparecendo a profissão de caminhoneiro autônomo. Você falou uma coisa que eu não quero deixar passar. Eu nasci numa região que é produtora de álcool e açúcar,
que é Ribeirão Preto, não é? Sempre foi uma das grandes produtoras do Brasil. No Nordeste a gente produz álcool pra caramba. É claro que deve ter havido uma pressão internacional muito grande quando se criou o álcool combustível por parte das petroleiras, não é? Evidente que deve ter tido uma pressão enorme. Mas o álcool vem sendo desenvolvido de lá para cá, não é? Por exemplo, é um combustível verde, não tão caro quanto o elétrico. O preço da bateria de um carro elétrico é quase que o preço do carro. Se acaba a bateria, arrebenta a bateria, você tem que parar o carro. Porque o preço de um carro de luxo, por exemplo, a bateria de um carro de luxo custa R$200 mil. E é proporcional no carro menor. Então, a energia elétrica, que foi uma das propulsoras principais do carro, quando o carro foi inventado, hoje é caríssima. O álcool é um combustível verde. Nós adicionamos já quase 30% do álcool no nosso combustível, da gasolina. E tem o projeto que tem carros rodando de carro Total Flex, álcool e gasolina. Não dá para você promover, mesmo com pressão de petroleira ou raio que o parta, não dá para promover, Márcio, o desenvolvimento daquele projeto do Proálcool no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, no Nordeste, que São Paulo, que seria o caso de você ser governador, para abastecer, para incentivar a compra de carro misto que usa Total Flex, usa a gasolina e álcool, e daí por diante o cara põe só álcool ou só gasolina. Não dá para fazer isso, Márcio? Eu não queria deixar passar isso. No governo de São Paulo, por exemplo, todos os veículos oficiais são a álcool por determinação. Mas nós podemos também fazer isso com as prefeituras, com todos os veículos de táxi, por exemplo. É incentivar, é criar um incentivo para que eles possam ter uma atração. E o maior incentivo é o preço. Se o preço ficar numa relação de muito menor do que o número que é hoje, as pessoas naturalmente vão para o álcool, né? Então nós precisamos fazer esse incentivo financeiro. Se o álcool é produção, como você falou, verde, se o álcool gera tudo isso, nós temos uma tecnologia de álcool, Datena. Há 500 anos atrás, quando o Martim Afonso chegou no Brasil, né? Ele já trouxe a cana-de-açúcar. Lembra que as capitanias que prosperaram, São Vicente e Pernambuco, já era por causa da cana? Capitanias hereditárias. Então, ou seja, nós temos a tecnologia da cana, nós precisamos incentivar que ele possa ter um preço de alguma forma estimulado, né? E para ser estimulado é isso, é você facilitar a vida. Agora, o que faz o governador Dória e o governador Rodrigo? Aumentam o preço do ICMS do álcool. Aí é quase um suicídio, dá um tiro nos dois pés, né? A produção em São Paulo, aumentar o ICMS da carne, que a gente produz carne, aumentar o ICMS de comida que nós produzimos. São Paulo é um grande produtor de comida em várias áreas, de hortifruti, enfim. Eles aumentaram em tudo. Nos pescados, Datena, eles, não sei se foi para uma medida de vingança, não sei, mas eles mandaram cobrar o ICMS dos restaurantes que vendem pescados, começou lá do litoral, eles voltaram 5 anos. Tem restaurante que fechou porque recebeu assim R$400 mil para pagar de ICMS dos 5 anos passados, de todos os pescados, que antigamente cobrava só do atacadista, passou a cobrar também do dono do restaurante. De crise, hein? Na época de crise. Época de crise. Fecharam 100 mil comércios de comestíveis em São Paulo, Datena, 100 mil. Estava conversando com um amigo aqui que é dono de várias escolas aqui na zona leste de São Paulo, um senhor responsável, tem várias escolas. Ele montou faculdades, montou 10 cursos de graduação. Dos 10 cursos de graduação, como não tinha aluno, ele falou, eu vou dar uma tacada aqui, eu vou fazer o curso de graça. Abriu 10 cursos de graça de faculdade. Preencheu só 4 cursos, Datena. 6 cursos não tem aluno, porque a pessoa não tem dinheiro para pagar o ônibus para chegar na escola. A faculdade é de graça, não tem nenhum truque, não é truque. Pois mesmo assim não tem aluno, porque a pessoa não consegue pagar os livros, ou não consegue comer, ou não consegue pegar o ônibus. Então, assim, nós vamos precisar repactuar essas coisas. Os estados têm a responsabilidade de fazer também, não dá para dizer que é só o governo federal, o estado também tem. Por exemplo, não tinha sentido fazer aumento de imposto. Aumentaram todos os pedágios em São Paulo, todos os pedágios, 200 e poucas praças de pedágio aumentando, sendo que renovaram as concessões por muitos anos. Um dia antes. Quando você renova as concessões... um dia antes do Dória sair. Pois é, quando você renova a concessão, o certo é você baixar o preço, porque você esticou mais o prazo de lucro das concessionárias. Aqui em São Paulo inovaram.
aumenta o prazo e aumenta o valor do pedágio. Então, é por isso que tem esses números horríveis aqui de São Paulo, que eles ficam tentando maquiar, dizendo que é um sucesso, dá a impressão que ninguém anda na rua. Você anda em São Paulo, você enxerga, parece um acampamento, virou um camping coletivo. Tem milhares de barracas em todos os lugares, as pessoas tentando se virar como podem, sendo despejadas, famílias inteiras que não têm onde ficar. A Cracolândia, Dilma fizeram 4 ou 5, transferiram a Cracolândia de lugar, mas mantiveram a mesma estrutura da Cracolândia. Os índices de violência da Atena conseguiram subir. Há muitos anos se caiu o índice, todos os índices caíam. Homicídio, mataram mais furto. uma pessoa. Agora hoje. voltou a subir todos os índices. E Mataram aí resolveram então filmar hoje. os policiais para resolver tudo. Botaram um Big Brother 24 horas na lapela de cada policial. E querem que, porque eu sou de esquerda, não posso falar que... Como é que eu posso concordar que fique gravando 12 horas por dia a moça que é policial indo no banheiro? A troco do que tem que gravar? Porque além disso, viu, Datena, tinha que depois pesquisar quem que está lucrando com isso. Porque você calcula que é 5 mil câmeras gravando em Full HD, 12 horas direto numa nuvem, por 5 anos. Vai custar bilhões de reais, certamente, porque para armazenar todos esses dados, né? E eles querem fazer com 15, 20, 30 mil. Pode escrever que aí nessa toca tem gato. Né? Nessa toca aí tem gato. Em cima desse toco tem tatu. Porque não é possível, Datena. Gravar. Quantas horas, vocês sabem, trabalham com isso? Quanto custa? Nem os seus programas antigos que você outro dia estava querendo olhar, o pessoal aqui apagou, não foi, Datena? Porque não tinha lugar para armazenamento. Lembra que apagaram? Umas entrevistas tuas, acho que foi com a... Não sei qual a Elza Soares. Apagaram, você falou, pô, mas apagaram. Apagaram porque custa guardar. Você imagina agora que você gravar horas e horas e horas do policial lá. Ora, se o policial é para acabar com a violência, na hora que ele for... E pragmaticamente, da contramão da história, é legal que se invista em ciência. Pragmaticamente, você tem que aparelhar a polícia com boas armas, e a polícia toda não está aparelhada com boas armas. Tem policial que tem que pagar bala em stand de tiro para treinar, né? E o policial continua ganhando mal, porque o que o Dória prometeu, ele não entregou. Não, os aumentos queria, não entregou, está em 23º lugar o ranking dos salários da Polícia de São Paulo. A Polícia Civil extinguiu. Praticamente a Polícia Civil está em estado de extinção, né? Está em pré-insolvência, né? Aquilo que a gente no direito chamaria de pré-insolvência. Entrou em recuperação judicial a Polícia Civil, porque ele foi diminuindo, tirando todo o recurso. Os delegados, os policiais, para conseguir arrumar um pneu de carro, tem que ficar pedindo esmola para os comerciantes da rua, para o empresário, dono de posto de gasolina. É a vergonha absoluta. Será que o Estado de São Paulo, mais poderoso, nós estamos com 40, 50 bilhões no caixa do Estado de São Paulo. Nós conseguimos produzir o seguinte, um Estado rico e com as pessoas pobres, é isso. O Estado arrecadou, porque eles meteram fumo em todo mundo. Como é que deve ter sido com medo de posto, que tinha loja fechando, shopping, 250 mil pessoas perderam o emprego em shopping, boa parte aqui em São Paulo. Lojas de bairro, que via do tataravô para o tataraneto, desapareceram, bares, restaurantes fecharam as portas. Como é que São Paulo conseguiu guardar 52 bi para a eleição? Porque eles aumentaram os impostos, Datena. Aumentaram os impostos, tributaram os aposentados do Estado. Os aposentados, os pensionistas, além de não terem nenhum tipo de reajuste, ainda aumentaram a contribuição desses caras. Então, na verdade, ele foi reclamar outro dia com ele falou, mas é 100 e poucos reais, qual diferença vai fazer 100 e poucos reais? Então, se uma pessoa que ganha 1.500 reais, você tira 100 e poucos reais da conta dela, você tirou a capacidade da pessoa comprar o frango do final de semana. 10%. Olha, é uma insensibilidade. Bom, Datena, tiraram a isenção dos pessoas de 60 a 65 anos para andar de ônibus de graça, que eram as pessoas de idade. Tiraram, porque não pode, porque dá prejuízo. Tiraram a isenção... Deram um subsídio de 3,5 bi para as empresas. Pois é, tiraram a redução de PVA
das pessoas com deficiência, que para poder andar de carro, não é que a pessoa queira andar de carro, é porque se ela, com a pessoa com cadeira de roda, não consegue andar no transporte coletivo como todo mundo anda. Então, às vezes, aquela ajuda daria para o cara ter um carrinho, a mãe comprava o carro para levar a criança na ACD, tiraram essa isenção também. Ou seja, fizeram tudo o que podiam e agora ainda acham que as pessoas têm que votar neles. Quer dizer, então vão tomar o pau que todo mundo sabe. Agora, em função disso, é que eu digo para você, na hora de uma situação tão grave como nós passamos, se você não tiver um especialista, e essa Covid, como eu disse, embora todo mundo fale que acabou, nessa convenção no meu partido, 38 pessoas pegaram nesse final de semana passado. 38 pessoas pegaram. Ou seja, ainda tem vários módulos de gente que não pegou nenhuma vez. Essas pessoas ainda vão pegar. E depois vai ter o Covid 27 ou 29, em algum outro número. Nós não devíamos estar produzindo vacina para essa gente, em vez de comprar só as vacinas de fora, nós temos o Butantan. Vamos investir em tecnologia, em ciência, vamos investir em economia criativa. Quase foi privatizado antes da pandemia. Isso. A ida para a China foi para isso. O Dória queria vender o Butantan. Na verdade, ele saiu de um jeito e como ele é vivo, na hora que ele viu a história da pandemia, ele se agarrou naquela história da vacina e tudo bem, foi positivo. Mas acabou sendo tão exagerado que mesmo com a vacina não conseguiu repercutir bem do ponto de vista eleitoral. São Paulo, tem uma tradição de liderar, de conduzir, de ajudar o Brasil. Nós temos que encontrar conciliação por São Paulo. É isso que eu acho. Parar com essa história toda, esse nosso negócio de que cada um, a bandeira é verde e amarela de um, a da outra é vermelho. A bandeira do Brasil é para todo mundo. Nós temos que encaixar todo mundo aí dentro, com pensamentos diferentes. O fato de eu torcer para um time e outro do outro não me faz ser seu inimigo. Do tempo que o futebol é que definia as nossas divergências. Acabava o final de semana, o Palmeiras ganhando do Corinthians, eu tirava um sarro e tal. Resolvia. Na outra semana já tem de novo o Corinthians ganhando do Palmeiras e assim por diante, né? A nossa divergência ia ali. E São Paulo pode voltar a fazer isso se acertar com alguém que tenha noção, que tenha responsabilidade, mas que acima de tudo possa conviver com todo mundo. Vamos ver o que o povo faz, né, Datena? Foi bom você demorar um pouco das outras entrevistas, que eu já te dei uma notícia, aumento de 40 centavos do óleo diesel, que vai provocar aumento em cadeia numa espiral inflacionária que o Paulo Guedes, que para mim é o pior ministro que nós tivemos de economia nos últimos tempos, ele já está numa espiral inflacionária violenta, agora com aumento de combustíveis vai aumentar tudo, eu não tenho dúvida. Mas outra notícia, foi divulgado que a Sabesp, que é uma das joias da coroa, primeiro que todo dia abre um buraco da Sabesp que dá para fazer uma estação do metrô, uma linha do metrô ali, todo dia. A cidade está afundando, com galerias ultrapassadas e tudo mais. Agora foi anunciado que a Sabesp obteve contaminação de água, inclusive lá na Baixada, que é de onde você vem, lá na Baixada e também em São Paulo, capital, e outras cidades grandes, importantes, Diadema e daí por diante, de contaminação de água, parece que em 132 cidades do estado de São Paulo, contaminação de água é um crime contra a saúde pública, pô. Isso é um genocídio, né? Você tem uma contaminação que você sabe que está contaminado e não comunicar é crime em todos os sentidos. A Sabesp, inclusive, ela tem ações na Bolsa de Valores, portanto ela pertence a todos nós paulistas. Para você ter uma ideia, o valor da Sabesp é uns 100 bilhões de reais. Como nós somos 40 e poucos milhões de pessoas aqui em São Paulo, a Sabesp vale, cada paulista tem 42 milhões de avos das ações da Sabesp. Quando esses irresponsáveis fazem de omitir uma coisa dessa, as ações despencam, claro. E tem que ser responsabilizado, porque isso não é... Duvido que um técnico da Sabesp tenha coragem de fazer uma coisa dessa se não for por alguma interferência política no meio. Porque isso não é um técnico que vai segurar um rojão desse tamanho, não. Tem que apurar a fundo a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, para a gente saber quem é que determinou segurar essa informação. Porque essa informação tem impacto. Eles estão querendo desvalorizar a Sabesp, Datena, porque eles querem vender a Sabesp, entendeu? Eles botaram na cabeça em vender os 51% das ações. Então, é como se um cemitério aqui em São Paulo. Exatamente. É como se eu anunciasse o seguinte: olha, eu vou comprar o carro do Datena, mas o carro do Datena já bateu 6 vezes, está todo estupiado e tal. Aí é claro que vai desvalorizar. Vai desvalorizar.
Né? Agora, como eu sei que o seu carro não bateu nenhuma vez, então não desvalorizo, né? Mas se a pessoa sabe disso, desvaloriza. Não, de vez em quando eu raspo ele, que eu sou ruim de roda para estacionar. Mesmo tem câmera, eu bato de vez em quando, que eu sou ruim de roda. Agora, o grande detalhe é o seguinte, Márcio. Aconteceu dos caras anunciarem uma privatização de cemitério aqui em São Paulo. Veja você. Mas antes, começou a faltar água em cemitério, começou a faltar coveiro em cemitério, começaram a desmoralizar os cemitérios. Sabe quantos cemitérios tem em São Paulo? Uma cidade que tem, vamos lá, na região metropolitana, 23 milhões de habitantes, metade da população de São Paulo aqui. E a gente morre todo dia, não? Principalmente em pandemia. São 26 cemitérios, mais o crematório de Vila Alpina e mais fábrica de caixão. E aí, um dia antes da licitação, o Agostinho já deu as firmas que iam vencer no outro dia. Entendeu? E colocaram para a transição dessa licitação do serviço funerário,